E aí, pessoal, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Eu falo boa noite porque é sábado, 8h20 da noite. Agora, nesse momento, eu estou aqui na De Volta à Vida, porque eu precisava gravar um vídeo até para prestar uma satisfação para você que abraçou a nossa causa, aquilo que nós estamos vivendo aqui na De Volta à Vida, uma situação desfavorável, difícil, mas não existe mal que não venha para bem. E eu preciso muito que você fique até o final desse vídeo para você entender todo o embaraço dessa situação adversa, mas como isso vai favorecer para que o nosso trabalho possa continuar aberto e nós acolhendo pessoas que precisam. Eu antes quero fazer um agradecimento, tá? Primeiro agradecimento vai para minha esposa, Carla, que me viu desanimado e me levantou, me inspirou, me capacitou ali, vai, luta até o final. Depois a todos que entraram em oração, obrigado por todos vocês que entraram em oração por esse problema, um problema difícil de ser resolvido, tá? Pastor Danilo, incansável, meu amigo, um irmão que Deus colocou na nossa vida e tem nos fortalecido muito. O pessoal que abraçou a causa, eu quero fazer um agradecimento aqui muito especial a esse time que se uniu, Kaique Alves, que é candidato a vereador aqui na cidade de Itanhaém, um jovem que nem é vereador ainda, mas candidato, né, ainda para essa eleição, se empenhou, se dedicou, lutou. O Marcel, que trabalha junto com o Kaique, que trabalha já na prefeitura, que conhece a De Volta à Vida e viu que essa casa precisava continuar aberta, né? O pastor Douglas, um companheirão, o pastor Fernando, que sempre esteve correndo atrás, junto, lutando, né, para encontrar alguma forma da casa continuar aberta. O Joab, da Passarela das Tintas, que nos abençoou toda a tinta já para pintar, né, as repartições aqui da Casa de Recuperação. O João, do Depósito Casarão, a Cláudia, a Denise, a pastora Tereza e a equipe que já se uniram e moveram através de doações, coisas pontuais para que nós pudéssemos fazer aqui, tá? Mas agora, depois dos agradecimentos, preste atenção no que eu quero dizer para você. As casas de recuperação evangélicas estão e continuarão sendo fechadas por falta de estrutura. Nós, pastores, colocamos o nosso coração na obra, entregamos a nossa vida ao discipulado, a capacitar pessoas, a orientar pessoas, e de repente eu comecei a perceber que a questão administração, ela tem passado despercebido por nós. Somos pastores e não conseguimos gerir bem um projeto tão grande que Deus colocou nas nossas mãos, e eu reconheço falhas, tá? Na gestão de entender o processo e compreender que uma recuperação precisa sim de espiritualidade, mas que a parte técnica, a desenvoltura da estrutura do lugar é fundamental para esse tempo que a gente vive hoje. O tempo da minha recuperação, 2008, foi um tempo totalmente diferente de agora, onde as casas de recuperação não tinham leis a cumprir. Comunidade terapêutica não tinha obrigações, não tinham fiscalizações, né, rigorosas como que a gente tem agora. E se nós não tomarmos uma atitude, nós fecharemos assim como outras já fecharam e precisamos lutar para que isso não aconteça. Tivemos uma grande vitória, tá? Porque foi uma dilação de prazo para que nós pudéssemos estruturar a casa de recuperação, para que nós pudéssemos ter a licença definitiva para o trabalho e continuar acolhendo pessoas, levando pessoas à recuperação, à restauração e também, principalmente, conseguindo o aval, o reconhecimento e a parceria do município para o nosso trabalho. Então, quando nós falamos de uma adversidade que se levantou para a Casa de Recuperação fechar, na realidade é uma cobrança para que a Casa de Recuperação possa se estruturar e melhorar o seu atendimento para poder acolher de uma maneira muito diferente daquilo que a gente ainda faz, e eu entendo que a gente pode melhorar. Então, entendendo isso, essa dilação de prazo nos deu um tempo que é um período muito curto, mas que eu assumi esse compromisso, né, junto com fé,
com confiança no Senhor e principalmente disponibilidade para trabalhar nesses poucos dias e conseguir estruturar esse lugar. São muitas necessidades, mas eu e minha família já decidimos abrir mão até daquilo que a gente tem, daquilo que Deus nos abençoou, daquilo que a gente conquistou com o passar do tempo, dos anos da nossa união, para poder semear neste lugar e fazer com que a casa possa continuar aberta. Eu sei que sozinhos nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que é necessário. E a sua participação, assim como alguns já têm feito tanto por nós, ela é fundamental. Então, se você entende que a Casa de Recuperação Evangélica Cristã, que ensina os princípios de Jesus, que prega o Evangelho para transformação, ela é uma ferramenta útil para a sociedade desse tempo e ela precisa ficar aberta. Nós precisamos da sua ajuda. A sua ajuda ela é importantíssima para a continuidade do nosso trabalho. Eu agradeci a algumas pessoas aqui, e fiz questão de fazer isso até no começo do vídeo, para que você possa entender que eu sozinho eu não teria conseguido. Se não fosse a intervenção, né, espiritual dos irmãos que oraram, se não fosse a minha esposa me despertar para o ânimo, se não fosse esses amigos que se levantaram aqui com força, que bateram de frente, que pediram para mim ter calma. O Kaique mesmo foi uma pessoa que falou para mim: pastor, não manda ninguém embora ainda, mas acredita que nós vamos conseguir reverter essa situação. O Marcel, que criou para nós uma reunião na prefeitura, junto com a procuradoria da prefeitura, com a vigilância sanitária, com a liderança do comércio da cidade, e nos foi permitido passar a importância do trabalho. Eu não conseguiria sozinho. Se não fosse essas pessoas, hoje, nesse momento, a De Volta à Vida estava vazia. E agora nós temos aqui, por ser sábado, um dia de lazer, alguns irmãos estão falando com as famílias, outros estão assistindo televisão, tem gente jogando videogame aqui no projetor que a gente tem dentro da igreja. Nós priorizamos aqui o conforto, o lazer das pessoas, mas eu sozinho eu não ia conseguir. Então, esse vídeo tem o caráter de um apelo assim como o outro. Esse lugar ele não é meu, esse lugar ele tem proprietário. Para nós estarmos aqui, nós estamos pagando um aluguel. E a gente sabe que o investimento que nós fazemos aqui é em vidas. A estrutura que a gente tem que criar aqui é em vidas. E vidas recuperadas, elas farão com que o Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, possa continuar sendo exaltada. Assim como Deus fez na minha vida, e a minha vida reflete o poder, o amor, a graça, o perdão de Deus na vida de um homem que está aqui agora nesse processo de transformação. Ele vai conseguir sair daqui e refletir quem é Jesus para a sua família. Então eu te peço que o seu coração possa ser tocado, o seu coração possa ser mexido com aquilo que eu vou apresentar aqui para você, diante daquilo que a gente tinha que fazer, e você se permita, nos procure. Eu vou deixar uma relação aqui na descrição desse vídeo para você saber como você ajudar, como você fazer, porque nós não podemos abandonar a nossa fé nesse momento. Trata-se de discipulado, e se esses irmãos não tiverem uma comunidade terapêutica que pregue sobre Jesus, eles estarão entrando em outros lugares que vão dopá-los de medicação, que vão ter outros tipos de tratamento, tá? E nós precisamos entender a importância nesse momento de nós nos unirmos, até para que a De Volta à Vida ela possa se tornar um padrão, um modelo, para que outros homens que estão comprometidos com o reino, que estão com um coração desejoso de ajudar a causa, de levantar a bandeira da libertação e da transformação, eles possam vir e desfrutar nesse lugar de tudo aquilo que nós passamos, sofremos, padecemos, para nos organizarmos e eles terem um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo para poderem implantar os seus trabalhos e levarem pessoas a terem suas vidas transformadas e recuperadas, tá? Então, nessa demanda, o trabalho só tende a melhorar. As exigências são justas. O problema é condição para fazê-las todas de uma vez. Condição para colocá-las em prática todas de uma vez. E nisso foi aonde nós, tendo alguns prazos, não conseguimos realizar, e eles fazendo as vistorias, infelizmente fomos aí interditados. E conseguimos reverter isso, as pessoas estão aqui, graças a Deus, os que acreditaram permanecem com a gente, mas a gente tem um desafio pela frente. Eu quero compartilhar essas necessidades com você. Primeiro, eu quero falar de 3 coisas importantíssimas que nós já conseguimos fazer. Nós precisávamos de um poço artesiano,
que nos desse toda a estrutura para que a gente viesse conseguir a outorga do DAE, né, para retirada de água do solo. A maioria dos sítios aqui, né, são sítios de casas domésticas, famílias que moram nele, então são sítios comuns, com poços comuns, mas nós, por sermos uma instituição, nós precisamos da licença do DAE para que nós possamos fazer a retirada, a extração da água, né, do solo, da terra, e para isso esse poço precisa ser especial. Ele precisa de um sistema de bombeamento, de filtro, ele precisa de toda uma estrutura de laje sobre ele. Então tudo isso era importante, mas o que eu posso te falar é, o poço já está pronto. Nessa semana nós já conseguimos fazer o poço, nessa semana nós já compramos todas as bombas, nessa semana já compramos os filtros, nessa semana já fizemos a instalação, uma parte elétrica toda nova, e esse poço já custou para nós aí aproximadamente R$ 5.500, né, porque nós conseguimos criar toda uma estrutura para fazer ele funcionar. Então esse é um problema resolvido. A pintura da casa e a pintura de todas as camas da casa de recuperação também já estão feitas. Nós compramos algumas tintas e o pastor Ricardo falou, vai lá e fala com o Joab da Passarela das Tintas. E assim, irmãos, a Passarela das Tintas doou para nós aí 6 ou 7 latas de tintas para que nós pudéssemos pintar a casa. Então você que vai nos visitar por esses dias vai ver a casa pintada, um novo cinza, um novo verde, né, que a gente pintou aqui devido à diferença das cores, os departamentos, né, as repartições foram pintadas de cores diferentes, as camas já foram pintadas, os pisos que eles alegaram desgaste já foram pintados, restaurados, então isso também está ok. O kit de lixeira reciclável que nós tínhamos que ter aqui na casa de recuperação, aquelas lixeiras azuis, amarela, verde, vermelha, nós tínhamos que ter e nós já ganhamos, já ofertaram. A pastora Tereza e a equipe já ofertou um kit e o seu Antônio, que está aqui dentro da casa de recuperação junto com a gente, conhecido Perninha, ele falou, pastor, eu quero ajudar de alguma maneira e ele decidiu ofertar um kit desse também, que nós já vamos fazer a compra nessa semana. Então, essas coisas já estão supridas, a gente já conseguiu fazer e nós precisamos irmos em buscas das outras. Então, preste atenção. Nós precisamos urgentemente construirmos 4 fossas sépticas, porque a maioria das coisas aqui à nossa volta é mangue. Tá? E a gente tem uma fossa simples, mas para o fluxo de pessoas, 50 homens, 60 homens, nós precisamos estruturar a parte sanitária da casa de recuperação. Então nós precisamos construir uma fossa que sirva para quartos, dormitórios e igreja. Nós precisamos construir uma caixa de gordura para que possa ali atrás da cozinha servir. Também uma fossa séptica para lavanderia e outra para o vestiário e uma área de descarte de lixo que nós estaremos construindo ali para que as caçambas, né, possam ser lavadas naquele lugar. Então essas 4 fossas são fundamentais para que nós possamos estruturar essa parte de higienização aqui da casa de recuperação. Estamos precisando de 30 novos colchões, tá? Não que os colchões aqui estejam totalmente deteriorados, mas isso foi um ponto que foi colocado para nós, que nós precisaríamos, né, fazer a mudança desses colchões, então foi solicitado para nós 30 novos colchões aqui para a casa de recuperação. Um freezer, esse freezer, né, horizontal de 410 litros, ele não precisa ser novo, ele pode ser um freezer em boas condições para que a gente possa ter aqui, porque dentro da despensa nós não podemos ter dentro do mesmo freezer peixe, frango e embutidos, por exemplo. Nós precisamos ter os alimentos separados, tipo por tipo, freezer por freezer. E a gente tem muitas doações. E nós acabamos acumulando algumas coisas, né, dentro do freezer ali, e a gente não sabia disso e precisamos agora nos adequar. Estamos precisando, né, desse freezer de maneira urgente para servir também para a adequação da casa. Estamos precisando de 30 containers, tá? Desse tipo condomínio de 700 litros. 30 não, 3 containers. 30 são os colchões. 3 containers de lixo, um para ficar na parte do refeitório, outro para poder ficar
né, na coleta do lixo ali orgânico, tudo aquilo que a gente vai ter que fazer a dispensa, e um para que ele possa suprir a necessidade da demanda, como se ele fosse um container reserva para estar ali. Então nós precisaríamos de 3 containers desse daqui. Precisamos de uma pia de inox com bancada de inox, aquela pia da cozinha industrial. A casa de recuperação ela vive de doação, então nós vamos construindo, fazendo aquilo que dá. E a gente tem uma pia que ela é feita de cimento, revestida de piso, uma pia que foi feita por nós mesmos. Se eu não me engano, foi o seu Eduardo que fez essa pia, mas foi solicitado para nós também essa pia de inox, tá? Com bancada, para que a gente possa ter ali a manipulação dos alimentos e também, né, o lavar dos pratos ali é algo importante para a gente. E ainda uma outra condição que nós precisamos é o registro, tá, da planta do imóvel na prefeitura. Tem um engenheiro que está trabalhando, o nome dele é Lucas, né, já nessa questão. Terça-feira eles vêm fazer a medida aqui e nós precisamos do registro da planta desse imóvel, do imóvel da De Volta à Vida na prefeitura, para que a gente possa conseguir a licença definitiva. Então, irmãos, essas são as nossas principais necessidades, tá? Sem falar ainda de um responsável técnico que possa assumir a casa de recuperação. Tá bom? Essa pessoa ela precisaria ser um assistente social, essa pessoa precisaria ser alguém que falasse, olha, não, vem cá, a responsabilidade do plano terapêutico, do programa terapêutico é minha. Mas pastor, você não é o presidente da casa, pastor, o senhor não pode fazer isso. Eu sou pastor, irmãos, então eu não sou uma pessoa técnica, eu sou capelão, né? Eu fiz capelania, então eu sou um capelão, então dentro daquilo que é espiritual, eu posso atuar, eu posso fazer, mas tecnicamente eu não posso responder às instituições públicas, aos órgãos públicos como responsável por esse trabalho. O trabalho precisa de alguém que responda por ele tecnicamente. Aqui eu queria agradecer minha cunhada Dione, né, um amigo dela, Gilson, que fizeram uma chamada de vídeo comigo aqui, que gastaram do seu tempo, do seu horário de almoço para me instruir em algumas coisas, né? E ali a gente precisava organizar. Queria agradecer também a irmã Ana, que é uma assistente social de Mongaguá, o Gilberto, que prontificou o contato com ela, e ela serviu, se dispôs, ela se colocou à disposição também para nos orientar, então nós estamos trabalhando nessa questão. O meu apelo para você é esse: nós não podemos deixar as casas de recuperação, as comunidades terapêuticas que são cristãs, que pregam o evangelho. Eu entendo que além do evangelho, muitas coisas são necessárias. Eu quero ter aqui um professor de educação física, eu quero ter uma professora fazendo alfabetização dos pacientes que estão aqui, eu quero ter aqui curso profissionalizante. Você já parou para pensar? O Kleber se dispôs, vídeo Cubatão aqui, a fazer a aula, né, prática, teórica e capacitar pessoas aqui a fazer o curso de barbearia, mas a gente tem espaço para a gente ter uma oficina de manutenção de celular, ou algo que é fundamental hoje. Qualquer pessoa pode, né, conseguir estabelecer um negócio, entrar dentro de uma empresa para poder fazer esse trabalho, dentro de uma loja para poder fazer esse trabalho. Então, eu entendo, irmãos, que a soma de todas essas coisas é importantíssima para o nosso trabalho. A soma de todas essas forças é importantíssima para o nosso trabalho. Tudo isso agrega, tudo isso junta, mas o fato principal, a pedra fundamental do nosso trabalho, ser Jesus Cristo. Ser o Senhor que alcançou na nossa vida. Por isso, irmãos, que eu falo com você nesse momento. Nós não precisamos deixar uma oportunidade como essa passar. Nós não podemos, seria uma irresponsabilidade nossa deixar uma oportunidade dessa passar. Então, se disponha, me procure, nos procure. Eu não tenho nenhuma pretensão de cercar o trabalho e falar, não, isso aqui é meu, não. Eu preciso de ajuda.
Eu preciso de pessoas do meu lado que me orientem, como eu disse na prefeitura lá, claramente para o procurador, o doutor Jorge, que pessoa especial que nos recebeu com tanto carinho. Eu falei, doutor Jorge, em todo esse embaraço eu estou aprendendo e entendendo que eu preciso melhorar. Então, a sua posição, seu posicionamento, né, em me ajudar, em me capacitar é fundamental para a continuidade do trabalho. E nesses 12 anos, como você viu, né, no primeiro vídeo, quantos testemunhos. Eu recebi mensagens de alguns que falaram, poxa, pastor, o senhor não pediu o vídeo para mim, mas na realidade eu pedi para o André, pedi para as pessoas fazerem o vídeo, eu não pedi para ninguém em especial, mas quantos me procuraram, quantos, pessoas que eu nem via mais, né, como o Jean hoje aí, né, com a família, trabalhando, responsável, me procurou, falou comigo, então tudo isso é muito importante. Para as famílias, amanhã nós temos visita normal. Se o seu familiar ficou, creu, acreditou, amanhã a gente tem o nosso culto de visita, amanhã a gente tem o nosso momento família, amanhã as crianças vão estar brincando por aqui. Infelizmente, alguns se aproveitaram, né, desse imbróglio e não creram. Estão em casa, que fiquem bem. Nosso desejo é que eles possam ficar bem, continuar bem. Mas outros ficaram aqui, arregaçaram as mangas, falaram, pastor, a gente está junto e nós somos ainda, né, mais de 43 homens aqui buscando viver algo maior. Então, eu peço a sua ajuda. Tá? Que nós possamos fazer um plano diretor para suprir todas essas necessidades. Existem alguns aqui que são prioridade, mas eu acredito que de uma maneira ou de outra você pode colaborar, você pode ajudar. E nós fazemos com que a De Volta à Vida se torne, né, um lugar onde o governo, a federação possa patrocinar. O Estado de São Paulo, o governador de São Paulo, possa investir. E aí nós não vamos mais viver das doações. Pelo contrário, nós vamos ter uma estrutura profissional, técnica, que vai servir para acrescentar a isso que a gente sabe que transforma verdadeiramente uma pessoa. Muitos lugares levam o homem a abandonar o vício, a deixar a droga, a deixar o álcool, mas não consegue levar ele à transformação de caráter, não consegue levar ele ao novo nascimento, tá? A existência de uma nova criatura, a regeneração. Então, nosso propósito aqui não é só vencer o vício, mas é um homem deixar de ser imoral, deixar de ser marginal, deixar de ser mentiroso, deixar de ser infiel, ele passar a ser honesto, ele passar a ser verdadeiro, ele passar a ser como Jesus é. Muito obrigado a todos vocês que estão junto com a gente. Muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pelo seu empenho. E eu já agradeço você, que eu sei que vai ser tocado e vai nos ajudar. Só para provar para você que o post já vai estar feito, eu vou colocar umas fotos aqui no final do vídeo para você ver, e amanhã você que vai vir para cá vai ver como a casa está diferente. Talvez se eu não citei o seu nome aqui, irmãos, me perdoe, mas quantos estão há anos aqui ajudando esse trabalho? O pastor Rodrigo, da igreja Moriá, o Francisco, que é meu irmão, essas são pessoas que já sabem da minha gratidão e há anos ajudam esse trabalho. A Vivi, a pastora Valéria, o pastor Guimarães, que ligou lá dos Estados Unidos. Pastor Haroldo, eu quero conversar com alguém aí, me passa o seu caso, o que é que está acontecendo, o número do processo. Quantas pessoas, o João, que também de Orlando, ligou para cá, está preocupado, eu sei que ele está na correria lá, com um monte de atividade, mas ele vai intervir, ele vai agir de alguma maneira, ele vai trazer algum benefício para nós. Então Deus juntou um time, e eu sei que a gente não pode perder, porque aquele que nos chamou para esse momento, ele nunca perdeu uma batalha. Tá bom? Me procure. Nós temos uma semana agora mais tranquila pela frente, mas tão difícil quanto essa. Quero agradecer minha igreja que compreendeu que eu não pude ir para o culto, que eu não pude participar da reunião de pastores devido ao trabalho que está aqui. Hoje é sábado. Nesse momento eu costumo estar em casa com a família, mas devido à necessidade eu estou aqui na casa junto com os irmãos e graças a Deus nós estamos vendo a vitória, tá bom? Então essa semana eu espero que você encontre uma maneira, se permite, ore a Deus, pergunte a Deus a forma que você pode nos ajudar para que a Casa de Recuperação Evangélica, a comunidade terapêutica que tem como fundamento Jesus, ela possa continuar aberta, porque senão, pela falta de estrutura, nós, infelizmente, vamos ver mais um trabalho fechar, assim como outros já fecharam, mas nós podemos fazer a diferença e eu conto com você para isso, tá bom? Que Deus te abençoe. A De Volta à Vida foi uma porta
que quem abriu foi Deus. E nenhum homem vai fechar. Deus vai manter ela aberta para a glória do seu nome. Um beijo grande, Deus te abençoe, fica na paz.